Vamos falar hoje de mentalidade de empreendedor, mentalidade de empresário, como você quiser pensar aí. Se você não me conhece, sou Daniel Cardon, há 16 anos eu trabalho com venda de produtos de higiene e limpeza através da minha distribuidora e de uns 5 anos para cá também faço vídeos aí, ajudo o pessoal através de curso, mentoria. Bom, beleza. Se você quiser saber mais, confere o canal, não quero ficar te incomodando aqui. De qualquer forma, deixa um like aí, se você não é inscrito, se inscreve também. O meu papel é tentar te ajudar com um pouquinho da mentalidade que eu aprendi durante esses 16 anos nesse segmento e mais alguns outros em outros segmentos aí. Sou formado em administração, o que no Brasil, infelizmente, não quer dizer muita coisa. Mas vamos lá. O que eu ia falar para você é com relação à mentalidade empreendedora. Uma das coisas que eu vejo assim as pessoas às vezes e eu batalho muito, já trabalhei com muitos empresários, já trabalhei, fui funcionário de alguns, e eu posso dizer assim, existem alguns padrões que você deve identificar para se espelhar e outros que você deve excluir. Então, por exemplo, eu nunca tive processo trabalhista, nunca coloquei nenhum processo trabalhista em alguma empresa e também nunca fui processado. E aí eu tenho duas coisas que eu posso dizer para você e que talvez você pode ficar bravo comigo, pode dar dislike, pode ter raiva de mim pro resto da vida, não tem problema, fica tranquilo, meu coração tá leve, eu espero que o teu também fique aí, mas é um papo aqui de homem para homem ou de homem para mulher, como você quiser. Nós somos adultos, bem provável que você está vendo aí. O que eu posso dizer? Uma das coisas que eu falo dentro da minha empresa é o seguinte: ninguém, ninguém, pelo menos nós não vivemos mais na escravidão, mas ninguém é contratado com uma arma apontada para a cabeça dizendo assim, você vai trabalhar na minha empresa, tá? Então, eu digo assim, processo trabalhista, você simplesmente, eu digo assim para os meus funcionários, para os meus colaboradores, quando entram, eu digo assim, cara, uma das coisas que eu vou dizer, se você só vai trabalhar comigo se você realmente quiser trabalhar comigo. No momento que você começar a sentir que você não quer, chega para mim, está descontente, não está mais sendo feliz dentro da empresa, fala comigo, porque daí é mais fácil você sair, a gente acertar tudo, do que você vir trabalhar aqui de saco cheio, tá? Porque aí sim o relacionamento começa a se complicar, existem mágoas, quando vai ver termina o relacionamento e aí acontecem os problemas. Então eu tento evitar que chegue esse momento. E uma das coisas que eu falo bastante pro pessoal, e todos que trabalham lá sabem disso, eu não admito, e aí eu digo assim, que a pessoa pense em processar uma empresa, tá? Seria um vídeo muito mais de mentalidade empreendedora, mas eu quero falar exclusivamente para você aí que ou é trabalhador ou também está aprendendo, está pensando em empreender. Por que eu falo isso? Porque eu digo assim, cara, se você está descontente com uma empresa, a empresa ela simplesmente não está fazendo aquilo que combinou, ou talvez está te explorando, algo assim nesse sentido, hoje você tem a possibilidade de chegar para o teu chefe e dizer, cara, não está de acordo com o que foi combinado, eu estou ganhando pouco, ou então, tipo, estão me explorando, estão fazendo algo assim, e simplesmente peça para sair. Porque quando eu digo que a pessoa continua trabalhando e ao mesmo tempo ela está recebendo da empresa e ela continua trabalhando descontente, simplesmente você está assinando tá assinando ali um termo de talvez incompetência sua. É isso que eu falo. Como eu falei, você pode ficar indignado comigo, mas é a mais pura verdade. É muito mais fácil você chegar porque o chefe então e explicar sobre isso. Você não está sendo mantido em cárcere privado, nada. Você pega e sai e procura um emprego que você acha que você merece. Mas não faz sentido algum você continuar numa empresa onde você esteja insatisfeito ou que você esteja se sentindo explorado, algo assim, tá? Primeira dica que eu posso dar para você. Segundo, é que se fosse ao contrário, se você é o chefe ou você é o empreendedor, você é o empresário, as coisas vão mudar e aí você tem que sempre pensar desta forma. Agora, como é que você faz? Talvez, se você era funcionário, você processou alguém, como é que agora você faz se você é o empregador? Então aí você vai conseguir ver direitinho quais são os principais problemas que existem na hora que você está trabalhando, ainda mais numa legislação trabalhista brasileira que é um caos.
tá? Se nós tivéssemos como hoje lidar com pessoas e chegar e dizer, você quer trabalhar comigo? Eu vou te pagar tanto, você vai trabalhar por tantas horas, quer ou não quer? Quero, beleza. Não, a gente tem todos os encargos, vai quase que metade do salário só para pagar os encargos, se não mais. Depois você vai demitir a pessoa, você tem multa para pagar, é uma infinidade de dinheiro que o empregador, na verdade, que muita gente diz que é o explorador, o empregador está lá tendo que bancar. Sendo que muitas vezes a pessoa que está começando, ela simplesmente está tentando contratar mais pessoas, tentar ajudar a economia, mas ao mesmo tempo ela está sendo sobrecarregada com toda essa cobrança aí. E ainda existe a possibilidade dessa pessoa, no Brasil principalmente, dela buscar os direitos dela, se ela se sentir ofendida, ou talvez até às vezes acontece muito, infelizmente, de empresários, às vezes por não saber ou às vezes por má fé, explorarem, sim, eu sei que existe, eu não estou dizendo que empreendedor e empresário sejam santos, eu só estou dizendo que se eu entro numa empresa e eu estou sentindo que essa pessoa ela está agindo de má fé, eu simplesmente vou pegar e vou sair. E aqui você pode estar pensando, isso é fácil você falar, Daniel, que você é empresário hoje e tal. Eu vou contar minha história. Eu simplesmente, uma época, eu estava na faculdade de administração, na PUC do Rio Grande do Sul, simplesmente apareceu, eu estava totalmente quebrado e eu estava lá com meus, sei lá, 18 anos, 19 anos, e eu simplesmente vi um cartaz dizendo procura-se estagiários de administração e era para ganhar R$ 500 naquela época. Tá? E naquela época, R$ 500 era muito dinheiro. Hoje a gente pode considerar que é meio salário mínimo, mas naquela época era muito dinheiro. Isso nós estamos falando lá no ano de 2000, por aí. Então imagine você, um estagiário, uma pessoa, eu estava lá praticamente quebrado e precisando de dinheiro e pensei, poxa, eu vou estagiar numa empresa que está me pagando R$ 500. Na entrevista, quando eu chego lá, o meu chefe, ele simplesmente me pergunta, Daniel, quanto afinal você acha que você vale? Foi essa pergunta. E eu pensando assim, poxa, se ele está me oferecendo, ele ofereceu R$ 500, eu vim por esse valor, eu acho que eu valho, eu estou valendo mais do que R$ 500. E eu falei R$ 600, eu estou valendo R$ 600. E aí ele chegou e disse assim, bom, beleza, legal, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar R$ 400. E eu, não, é só um pouquinho, a vaga era para R$ 500. E ele disse, não, mas eu vou te pagar 400. E naquele momento eu disse assim, poxa, só um pouquinho, tipo, já começou errado esse relacionamento. Só que eu tinha lá meus 18, 19 anos, eu estava recém começando a faculdade e tentando entender um pouquinho e principalmente precisando de dinheiro. E só que eu tive que dizer, bom, ok, o cara tá, tentei forçar para ir para os 500, e ele disse, não, 400 é que eu posso te pagar. Aquilo dali foi uma facada no peito, eu pensei assim, poxa, eu não consegui me valorizar, mas ok, vamos lá. O que aconteceu? Fiz a entrevista, passei, e aí ele chegou e disse assim, no primeiro dia, eu cheguei lá, fui trabalhar, ele me explicou algumas coisas e ele pegou, no final do dia, ele pegou e me entregou uma chave, um molho de chave, e ele disse assim, amanhã você abre a empresa. No dia seguinte, então no meu segundo dia de trabalho, cheguei lá para trabalhar, vi que, tipo assim, não, só um pouquinho, eu vou ser o cara que vou abrir a empresa, vou responder aqui, era os e-mails, só que, tipo, a recém estava começando, como eu falo, era discado, tinha que conectar, depois desligar para não ocupar a linha telefônica, era um horror. Você que é novo aí não entende nada disso aí. E o cara chegou, eu estava chegando 8 horas da manhã, o cara foi chegar 10 para o meio-dia na empresa e eu sozinho, sem saber absolutamente nada da empresa. Tocava o telefone, não sabia nem o que responder. Quando ele chegou, eu esperei, fui, terminei o serviço, já era o horário de eu ir para minha faculdade, quase 7 horas da noite. Eu fui falar com ele, ele disse assim, mas por que você já vai sair? Eu disse, não, porque eu tenho minha faculdade. Ele disse, tá, mas a sua faculdade é bem pertinho aqui, você pode ficar mais tempo. E eu disse, não, além disso eu já cumpria a carga horária. Eu já estava 8 horas lá dentro e fora o horário de almoço, então eram 9 horas eu estava lá dentro. Ele disse, mas é tão perto. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu simplesmente vou agradecer a oportunidade e vou sair. Ele disse, tá, mas está no segundo dia recém. Eu disse, pois é, vamos deixar assim, te agradeço de verdade, de coração, mas está aqui as chaves, estou te devolvendo a empresa, não quero mais.
E ele, na hora, ele pegou e disse assim: eu sabia que você não ia ficar. Tinha cara que não ia ficar. Talvez ele tenha pensado que eu estava me ofendendo. Pelo contrário, eu senti que bom que você está pensando assim. Aí ele abriu a carteira e tá aqui, eu vou te pagar. Eu disse: não, fica bem tranquilo, você não precisa me pagar nada, tá bom? Até mais. E fui embora. Ao mesmo tempo que aquilo dali eu perdi talvez uma oportunidade, pode ser, mas ao mesmo tempo eu lavei minha alma pensando assim: eu não preciso disso, foi um aprendizado, eu simplesmente precisava do dinheiro, obviamente, mas eu não preciso passar por isso daqui. Tá? Então, mais ou menos o que eu quero te passar, poderia ficar aqui conversando mais sobre essa situação, mas se você está numa situação onde você está pensando talvez em processar alguém, ou então pensando, tipo assim, como eu faço para sair do meu negócio? Será que vale? Será que não vale? Busque primeiro entender como o que você tem de bom e como você pode buscar outro tipo de serviço. Posso te garantir que serviço está cheio. O problema é que as pessoas querem a comodidade de um trabalho onde pague bastante, não precise trabalhar muito. Essa é a grande verdade, infelizmente, da grande maioria dos trabalhadores, tá? E eu coloco até mesmo como empresários, não estou falando aqui das pessoas, tá? Não é trabalhador. E também existem, como eu falei, os empresários ou empreendedores que, por não saberem ou por má fé, acabam às vezes passando um pouquinho do limite com relação a alguns colaboradores, tá? Mas nada melhor do que uma boa conversa, você compreender. E quando eu digo aqui, comecei o vídeo falando da mentalidade, é exatamente essa. Quando você entender que existe, você tem que tratar com pessoas e não por objetivo de dinheiro, tudo vai ficar mais fácil para você. Eu espero que você pare e pense se você está nessa situação, ou até mesmo se você está na situação de pensar em contratar, crie uma política de comunicação com os teus colaboradores e trate eles como pessoas, tá? Não como objeto, não como sendo simplesmente substituíveis. Tente entender os problemas de cada um, que tudo vai ficar mais fácil para você aí, você vai ter uma legião de pessoas que são leais ao teu negócio e quando você precisar, eles estarão ali com você, tá bom? Um forte abraço, até mais.